não nesse 7% que é o conteúdo. E os vícios de linguagem, eles acabam entrando nesse sentido. Por quê? Porque eles acabam tendo uma força tão grande que desvia a atenção. E aí a pessoa acaba não prestando atenção naquilo que realmente precisa. Que há 2 exercícios assim que a gente pode fazer para ajudar com esse né e com esse A gente não tem medo de falar em público. A maioria das pessoas tem medo de falhar em público. Fiquem ligados que hoje no nosso bate-papo a gente vai receber mais uma mulher muito especial do nosso projeto do livro Mulheres que Inspiram. Mas antes de eu te apresentar essa mulher, não esquece de ativar o sininho de notificações e seguir aqui o nosso canal. Hoje a gente vai receber a Lígia. A Lígia é especialista em comunicação e oratória e também é coautora do nosso projeto, do livro Mulheres que Inspiram. Lígia, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Lu, obrigada. Eu que fico muito feliz realmente por ter sido convidada, por poder contribuir com vocês, contribuir, na verdade, com a gente, né? Acho que a gente aprende tanto com outras mulheres e com a gente mesmo, então fico muito feliz mesmo, honrada por poder participar deste projeto junto. Que legal, Lígia, nós que ficamos. Lígia, tô aqui, eu falei para a Lígia antes de começar que eu estava aqui nervosa, né? Porque ela é especialista em comunicação e eu estava aqui pensando nos meus vícios de linguagem. Quais são os vícios de linguagem que eu tenho? Né? Então, Lígia, a primeira pergunta vai ser essa, né? Explica para a gente o que é vício de linguagem e como que a gente pode fazer para deixar de tê-los. Lu, sabe que é tão interessante porque eu vou te dizer que você não é a única. Eu acho que mais de 90% das pessoas apresentam vício de linguagem. Tô mais confortável agora. Inclusive eu que trabalho com isso, a gente acaba fazendo. Então, para a gente contextualizar, o vício de linguagem é tudo que sobrecarrega a nossa fala. Então, quando a gente fala algumas expressões de forma repetitiva, isso se torna um vício. É claro que tem aqueles vícios mais comuns que a gente conhece, que é o tá, o né, o aquele que a gente fica pensando, né? E aí tem outros tipo assim. Então, tudo isso, quando é falado muitas vezes, acaba chamando a atenção para esses vícios. Agora, se a gente fala né, 1 ou 2, 3, não vai chamar atenção. O problema é quando aquilo se repete. Porque aí o que acontece? Qual que é o grande problema do vício de linguagem? É que acaba desviando a atenção para aquilo. Porque olha que interessante, Lu, antes de te falar um pouquinho como que a gente faz para a gente reduzir esses vícios, tem um estudo que foi feito há uns anos atrás por um psicólogo, o Albert Mehrabian, e ele coloca o impacto que a nossa comunicação causa. Então, quando a gente está falando com alguém, que impacto que causa a minha comunicação com vocês? E ele coloca que 55% desse impacto é causado pela nossa linguagem corporal. Então, pelas nossas expressões faciais, pelo nosso corpo. 38% é o tom da voz. E somente 7% é o conteúdo. Que é a mensagem, aquilo que a gente está falando realmente. E aí, o que acontece? Se algo... Então, se a gente parar para pensar, né? Isso dá 93% que são outros fatores não verbais. Então, se algo chamar mais atenção, o público vai prestar atenção mais aonde? Naqueles 93% e não nesse 7% que é o conteúdo. E os vícios de linguagem, eles acabam entrando nesse sentido. Por quê? Porque eles acabam tendo uma força tão grande que desvia a atenção. E aí a pessoa acaba não prestando atenção naquilo que realmente precisa. Eu lembro, assim, isso são casos que a gente vê muito, né? Então, às vezes, pessoas que sabem muito do conteúdo e na hora que estão falando tem muito vício, a pessoa acaba prestando atenção. Então, eu lembro que eu tinha um professor na época da faculdade
E o professor, acho que ele falava assim, eu não sei quantos tás, e a gente chegava ao ponto de ficar contando quantos tás que ele fazia. Aí pergunta se presta atenção, não presta atenção na aula, a gente presta atenção. Então, realmente, os vícios de linguagem, ele é algo que carrega a fala, que chama muito atenção. E acontece. Então, o que a gente pode fazer, né, Lu, para a gente amenizar isso? Então, por exemplo... Que eu tô anotando aqui, peraí. Vamos lá, anota. Vamos. Então, por exemplo, os vícios do o né, o tá, geralmente, quando a gente faz ele, a gente está confirmando, se a gente parar para pensar, a gente está confirmando, bom, será que a pessoa entendeu aquilo que eu falei? Então, vai muito de a gente pensar em termos de clareza, de eu ter, não, eu estou falando de uma forma que eu estou me fazendo entender. Então, eu não tenho necessidade de colocar aquele né, aquele tá. E também, às vezes, sabe o que falta? Uma certa entonação na fala. Então, quando a gente está falando algo e eu quero mostrar para a pessoa, né, para o meu interlocutor, que eu encerrei, eu simplesmente faço uma pausa, ou a minha entonação, ela desce. Ou seja, a minha voz, ela tem que ficar um pouquinho mais grave, o tom ele fica mais baixo, porque dá a entender que, ó, acabei. Não preciso falar, né? Ou fazer alguma pergunta para a pessoa. Então, quando eu aprendo a usar alguns recursos da minha voz, eu consigo devagarinho ir tirando esses vícios, que é o né, o tá. Uma das coisas que a gente pode fazer que também ajuda é a gente trocar esse né e esse tá por algumas expressões que vão nos ajudar a controlar. O único cuidado é que a gente daí não pode também começar a usar sempre essas expressões, porque elas podem acabar virando um vício também. Então, por exemplo, falei algo e disse, fui clara naquilo que falei? Então, em vez de eu colocar um né, eu falo, fui clara? Ficou alguma dúvida? E isso faz com que a gente consiga devagarinho ir suprimindo esse né. E aí, um outro vício interessante que aparece muito é o não aparece? Quando a pessoa está pensando em algo que vai falar e fica aquilo E aí, o que é isso? Isso é o medo que geralmente as pessoas têm de ficar no silêncio. Então, quando a gente está processando a informação, a gente tem aquele medo de ficar quieta. Bom, será que a pessoa vai continuar me ouvindo? E aí a gente faz... É errado, Li, ficar quieta? É errado o silêncio? Não, muito pelo contrário. E era isso que a pausa, quando a gente fica em silêncio, quando a gente aprende a pensar em silêncio, a gente usa um recurso muito, muito, muito importante, que é a pausa. Então, a gente usar essas pausas de forma estratégica faz com que eu esteja falando algo e quando eu dou uma parada, a pessoa que está me ouvindo, ela pensa, opa, ela parou, é sinal que ela vai falar algo importante. Então, saber usar também essas pausas deixa a nossa fala, a nossa comunicação muito mais rica, porque faz a pessoa prestar um pouco mais de atenção, fica gostoso de ouvir. Sem falar que quando a pessoa não usa pausa, ela começa a falar muito rápido, muito rápido, muito rápido, não dá tempo, né, para que a pessoa consiga processar aquilo que ela está ouvindo. E tem um tempo dessas pausas? Não, claro que a gente não pode, por exemplo, se eu estou falando onde eu não esteja aparecendo, por exemplo, se eu estou usando só um recurso de voz, como por um telefone ou por uma chamada só por áudio, eu não posso ficar muito tempo no silêncio, porque aí a outra pessoa realmente pode achar que eu não estou ali, que possa ter caído a ligação. Então, não tem um tempo assim, são 2 segundos, 1 segundo. Não, mas é um tempinho assim, às vezes, para dar uma leve paradinha. Eu não posso ficar muito tempo assim parada, né? Então, assim, já deu quase uns 2 segundos aqui, opa. Já pensou? A pessoa ficar uns 5 minutinhos assim parada, as pessoas vão desistir. Exatamente. Então, é uma parada, uma leve parada. Legal. Para fazer a pessoa prestar atenção. Olha, que dicas bacanas. Já anotei tudinho aqui.
E vou dar um exercício tão interessante, aproveitar que a gente está falando, que há 2 exercícios assim que a gente pode fazer para ajudar com esse né e com esse A gente pode fazer um exercício assim com crianças, é muito legal de fazer. Por exemplo, quem tem filhos em casa pode fazer até em casa com os filhos. E é uma brincadeira onde a gente vai, por exemplo, escolher algo. Deixa eu dar um exemplo. Pega uma cor azul. Aí a gente vai falar tudo o que a gente está enxergando aqui na nossa frente que tem a cor azul. E aí a gente pode falar só uma palavra. E não pode falar nem o né, nem o tá e nem o Falou, perdeu. Passa para a próxima pessoa. Então a gente começa assim. Começa olhando o ambiente e daí diz caneta, caderno, céu, as coisas que nós estamos olhando. Aí agora a gente vai falar tudo o que a gente não está vendo, tudo que a gente lembra que tem a cor azul. Aí é que vem os vícios, porque daí a gente tem que começar a pensar. E aí começa, e aí levanta os olhos. Não pode fazer o Então é uma brincadeira super legal, porque faz o nosso cérebro entender que não pode fazer esse barulho. Fez, perdeu. Passa a vez. Olha só, que bacana, um exercício muito bacana. Sim, muito simples. E a gente às vezes acha que esses exercícios não servem, né, Lígia? Né? Ó, aqui, ó. Né? A gente acha que às vezes esses exercícios não servem. Faz sentido? Olha lá. Faz sentido. Só aí, ó. Faz sentido. E é importante perceber que às vezes algo simples você treina, né? Tudo é treino. Tudo é treino, exatamente. Tudo é treino. Né? E tem muitas pessoas que falam assim, não, eu nunca vou conseguir falar em público. Poxa, quantas vezes, né, você já teve que se expor? E quando você olha a primeira vez que você se expôs e agora que você já se expôs várias vezes, não tá melhor? Sempre, sempre. E, né? e umas coisas, né? Né? Tá vendo? Eu tenho esse vício. Eu vou precisar conversar com você depois. Nós vamos perder. E Lu, e olha que outro fator interessante que eu sempre recomendo, assim, é a gente falasse isso. No começo é muito mais difícil para a gente se expor. E às vezes as pessoas sempre ficam naquela, não, eu não tenho coragem ainda, eu não vou me expor, e fica sempre adiando. Então nunca aparecem oportunidades. Então a gente precisa criar essas oportunidades. E uma forma que a gente cria essa oportunidade é com o telefone. Então hoje em dia todo mundo tem um celular na mão. Se a gente pegar todos os dias, de 30 a 1 minuto, de 30 segundos a 1 minuto por dia, pega e faz um vídeo. E aí, olha que legal, porque nesse vídeo você vai, além de se acostumar com a sua fala, de se acostumar com a sua imagem, você começa a perceber esses vícios que você faz, você começa a perceber a forma que você fala, e aí a cada dia você vai melhorando um pouquinho. Então é óbvio, não tem como a gente da noite para o dia melhorar. É todo um processo, é toda uma caminhada e é a prática, a gente tem que praticar. Aristóteles tem uma frase que diz, né, que a excelência, ela não é um ato, ela é um hábito. Então a gente precisa ter um hábito de querer a cada dia melhorar um pouquinho, a cada dia fazer um pouquinho melhor, que a gente chega na nossa excelência. Exatamente. E eu tô aqui pensando, né, Lígia, você falando, e tem muita gente que tem esse medo, essa dificuldade, né, de falar em público, ou até de falar para as câmeras. Existe alguma técnica ou alguma dica para quem tem esse medo de falar em público, de como perdê-lo? Uhum. Primeira coisa, Lu, é que a gente não tem medo de falar em público. A maioria das pessoas tem medo de falhar em público. Porque... Excelente! Então, porque o que acontece? Esse medo vem do julgamento, de que o que as pessoas vão pensar de mim se eu errar. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente aliviar isso de que, nossa, eu posso errar, sabe? Isso é normal do ser humano e se eu errar, tá tudo bem, não tem nenhum problema, porque as pessoas erram. Então, é a gente aprender a se mostrar um pouco mais vulnerável para isso. E isso é um trabalho que a gente faz mental, que a gente precisa dia após dia
primeiro a lidar com isso. Porque, como eu sempre trabalho, né, eu digo que não adianta a gente trabalhar aqui fora, trabalhar os comportamentos. Então, eu de formação, eu sou fono, né, eu sou fonoaudióloga, então trabalho com essas técnicas de respiração, de dicção, de linguagem. Mas, Lu, de nada adianta eu trabalhar essas técnicas se eu não trabalhar o interno. Porque, às vezes, tem pessoas que falam muito, mas muito bem, chega na frente de uma câmera, chega na frente de um público, trava. Então, são as questões mentais. Então, o primeiro passo é a gente trabalhar internamente, é a gente se aceitar da forma que a gente é, sabendo que a gente pode errar e tá tudo bem. E uma das formas de a gente se aceitar é esse exercício que eu dei antes. Começa, ou vai para frente de um espelho, ou começa a gravar vídeos para você só. Não precisa gravar e postar em lugar nenhum, mas para você, para que você vá se acostumando. E aí, à medida que você vai se acostumando com a sua imagem, vai ficando mais fácil. E aí, sim, fala, desculpa, Lu. Ou até tenha um guardião, né? Um parceiro que te ajude. Aqui em casa, às vezes eu gravo e falo para o meu marido, assiste aí, me dá umas dicas do que eu posso melhorar. Porque muitas vezes, quando nós nos vemos, né, a gente tem alguma percepção, mas não todas, né? Igual quando a gente constrói uma apresentação ou algum trabalho, né? A gente passa para alguém revisar, aí você fala, nossa, você sabe que eu passei 5 vezes, eu não vi isso que você viu? Né? Então, é importante isso, né? Essa troca. Sim, perfeito, mas ótimo mesmo. E até porque quando a gente tem alguém que possa olhar por nós e que vá nos dar dica, a gente também se compromete um pouco de querer também fazer cada dia melhor, porque eu sei que outra pessoa vai olhar. Então a gente vai se comprometendo. Sim. E aí tem outras coisas, Lu. Então, primeiro ponto é isso, é a gente trabalhar internamente isso, se permitir errar, que eu acho que é um ponto fundamental. E aí, claro, tem algumas técnicas que vão nos ajudar naquele momento. Então, uma das coisas que eu gosto muito, que a gente fala, né, que é a posição da Mulher Maravilha, né, a posição de poder. E isso também é um estudo que foi feito, que mostra que quando a gente fica por 2 minutos nesta posição de poder, o que acontece? Começa a produzir mais testosterona, que é um hormônio que está tanto no homem quanto na mulher, e que é responsável pelos nossos índices de autoconfiança. Então, só o fato de a gente ficar, né, por 2 minutos assim parada, ombros para trás, cabeça para cima, se sentindo dona de si, sabe? Se sentindo... Tô aqui, ó. Já vai arrumando a posição. Só a gente ficar isso, porque assim, ó, dentro da gente nós temos hormônios e eles trabalham, esses neurotransmissores, hormônios que a gente tem, eles trabalham, a gente tem que aprender a fazer eles trabalharem a nosso favor. Então, se eu sei disso, que se eu fico nesta posição, aumenta a minha testosterona, aumenta a minha autoconfiança, e eles perceberam também nesse estudo, Lu, uma coisa interessante, que além de aumentar essa autoconfiança, diminui um outro hormônio, que é o cortisol, que é o hormônio da ansiedade, do nervosismo, do estresse. Então, o que acontece? Estou aqui em posição de poder, aumenta a minha autoconfiança, diminui a minha ansiedade, meu nervosismo, o meu estresse. E aí eles perceberam, enfim, esse estudo que eles fizeram, que as pessoas, quando elas estão em posição desleixadas, né, caída, cabeça para baixo, o cortisol está a milhão, produzindo cada vez mais. E aí o que acontece? A pessoa, quando tem lá que fazer alguma apresentação ou tem que gravar alguma coisa, ela geralmente está numa postura retraída. E essa postura retraída vai fazer com que cada vez mais ela se sinta nervosa. Então, essa dica, aí eles fizeram esse estudo, então, trabalhar, sabe? Deixar os hormônios trabalharem ao teu favor. Outro ponto, são 3... E acho que lembrar, não te interrompendo, né, Li? Lembrar aquilo que você falou no início, que 93% da nossa comunicação é não verbal, né? Então, como que você quer que as pessoas recebam a mensagem que você está passando, né? Isso demonstra também, olha, eu sei o que eu estou falando. Exatamente. Né? Passa uma credibilidade. Com certeza. A postura, ela é incrível. Então, ela além de passar para o outro, para a gente também faz a gente se sentir melhor naquela situação. E aí, um outro ponto, Lu, junto com isso, o que a gente pode fazer é botar um sorriso no rosto. E aí, logo depois de fazer esse estudo que eles fizeram, o que eles depois também estudaram? Que colocaram um lápis, deixa eu pegar aqui, botaram um lápis na boca, ó,
Quando a pessoa fica com uma caneta, um lápis na boca, só parado, o que acontece? A face dela fica numa face de sorriso. Qual que é a informação que vai para o cérebro? Que você está bem, que você está se sentindo confortável, confiante naquela situação. Aí, da mesma forma, o cérebro começa a produzir os hormônios do bem-estar, hormônio da alegria, sabe, que faz a pessoa se sentir para cima. Então, é endorfina, ocitocina, serotonina, tudo que vai te botar para cima. Então, é a gente usar da inteligência. Se eu sei disso, o que eu tenho que fazer? Posição de poder, um sorriso no rosto. Mas daí, Lígia, eu não consigo sorrir, tô nervosa. Bota o lápis na boca e fica. Um tempinho assim. Então, assim, ó, dê tempo, sabe? Dê tempo pro teu corpo trabalhar ao teu favor e te mostrar que, ó, se tá confiante, vai lá. Simplesmente faz o que você sabe fazer. Olha, sensacional. São dicas aí, né? Dicas relativamente simples, né, Lígia? Mas que a gente, na hora, né, do medo ali, você pensa tanto no medo, né? No medo de falhar em público, que eu amei isso. Vou até trocar, não é mais falar, medo de falhar em público, é exatamente isso. Com esse medo, né, vem milhares de coisas e a pessoa não consegue se colocar nessa postura e muitas vezes tem conteúdos maravilhosos para passar. E fica com esse receio. E Lu, e tu tocasse num ponto fundamental, que é focar, né? A pessoa, ela acaba focando naquela tensão, naquele nervosismo, naquele medo. Então a gente precisa o que é mudar o foco, porque quando a gente foca no nervosismo, no medo, a gente fica num estado mental limitado e ele te dá. Então quando a gente está num estado mental limitado, eu vou ficar nervosa, vai dar branco, né? Eu não vou lembrar das coisas que eu preciso falar, eu vou ficar toda errada. Por quê? Porque o estado mental que eu tô me leva para esse comportamento. Então, quando eu mudo o meu foco e eu olho pensar que não se trata de mim, se trata do público, se trata do que eu tenho para falar para o meu público, o que a minha fala, o que a minha mensagem vai causar no outro, que transformação que isso vai gerar no outro. Então, quando eu mudo esse meu foco, eu começo a perceber, não se trata de mim, trata dele. E aí eu entro num estado mental de recurso, que vai me trazer recursos para que eu consiga ter uma fala fluida, para que os pensamentos venham na hora que eu preciso, e aquilo tudo flui. Então, é um treino, que, como tu falaste, são coisas simples que às vezes as pessoas não sabem, e mesmo que algumas pessoas que sabem, não fazem. Exato. Né? E isso que você falou do estado mental é importantíssimo, né, Lígia? Na PNL a gente usa bastante isso, né? Essa questão de visualizar os recursos, né? Visualizar o que vai acontecer ali antes de você, né, entrar. Então, é realmente, acho que fundamental, né? Exato. Esse estado mental. Com certeza. Muito bacana. Ó, a Lígia está dando um spoiler aí de tudo que ela faz na área de comunicação e oratória. Depois a gente vai deixar aqui o endereço para vocês seguirem ela, né? Mas, Lígia, chegou um momento tão esperado aqui, né? Que é a pergunta de praxe para todas as mulheres que inspiram. Para falar um pouquinho do trecho, dar um spoiler pequeno do trecho do seu capítulo do livro. Então, olha, primeiro que foi assim, ó, que momento incrível que é escrever. Às vezes a gente pensa, nossa, como é difícil a gente falar da gente, só que isso é tão bacana, e aí vem de tudo aquilo que a gente estava falando agora, de pensar, né, a minha história talvez pode salvar a vida de outras pessoas. Então, foi muito bacana. Então, dando um spoiler, assim, pequenininho, que tem muito a ver com o que eu venho falando, porque uma frase, né, que começa, que embasa todo o meu capítulo é que sorria e o poder será lhe dado. Então, a minha história é uma história de doença, eu vim por uns processos aí de doença, e consegui me curar, claro que fiz tratamento. Então, a minha doença é um câncer, eu tive câncer de mama, e isso estou me curando, estou no último ano do tratamento, final do ano estou curada, e amém. E isso faz 5 anos atrás, foi quando eu fui diagnosticada, só que, Lu, eu vinha já de algumas doenças passadas,
E há uns 7 anos atrás que eu comecei a entrar para esse mundo da PNL, de entender como que a nossa mente funciona. E a questão do sorriso foi algo que sempre me ajudou. E principalmente aquela frase, né? Não é o que acontece comigo que faz a diferença, e sim o que eu faço com o que acontece comigo. Então, eu não me colocar naquele papel de vítima, de que, meu Deus, que horror, tô com câncer, vou morrer. E não é assim. E aí eu conto ali uma história interessante, porque eu estava dando aula sobre exatamente isso, como eu lido com isso, e aí parece que Deus vem e nos mostra, né? Tu tem que ter propriedade para falar o que você está falando. Então, assim, eu tive que, na prática, mostrar que a gente consegue, através dos nossos recursos da nossa mente, a gente consegue passar por aquela situação muito bem. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Então, assim, passei e tô aí, super bem. E o sorriso foi algo que sempre me botou para cima, porque ele trabalha muito dentro da gente, né? E só fazendo um parênteses, o sorriso é tão intenso para mim, porque eu acabei fazendo uma formação, não sei se você já ouviu falar, em líder de yoga do riso. Que é muito interessante, é como que a gente trabalha através do riso e vai nos trazer vários benefícios. Mas isso depois um dia a gente conversa. Vamos fazer um vídeo aqui sobre isso depois. Vamos sim. Porque todo mundo já deve ter ficado curioso aqui. Comenta aqui se vocês querem saber. E você sabe, Lígia, eu estava te escutando falar, né? E eu lembrei até uma postagem que eu fiz esses dias, né? Que foi até uma postagem que as pessoas leram e falaram: nossa, Lu, o que é isso? Que eu coloquei: não acredite em tudo que você sente. Como assim? Por quê? Porque o que a gente pensa vai definir o que a gente sente. Né? Então, qual que é a forma que você está pensando na vida? Que tem a ver um pouco com esse sorriso, né? Por exemplo, e eu dou um exemplo lá, né? Quando eu fiz essa postagem, se eu ligar para a Lígia não me atender, e eu ficar pensando assim: ela tá fugindo de mim, ela não quis me atender. O que eu vou sentir? Eu vou sentir tristeza, eu vou sentir emoções que não são boas. Rejeição, exatamente. Rejeição, né? Eu vou mexer em coisas dentro de mim. Agora, se eu ligar para a Lígia não atender, a mesma situação, eu pensar que, poxa, a Lígia deve estar naquela reunião importante que ela falou para mim que ia acontecer hoje, né? Ou essa semana. Assim que ela vê a minha ligação, ela me liga. Como que eu vou me sentir? Muito melhor. Pois é, então assim, a gente, às vezes, quando eu falo isso, as pessoas falam: não, mas é muito óbvio, é muito... Não, assim, a gente falando acaba sendo algo simples, acaba sendo algo óbvio, né? Mas no dia a dia, nos nossos pensamentos automáticos, a gente acaba não parando para perceber o que a gente está pensando, o que a gente está levando para dentro da gente. Exatamente. Né? E, Lu, e tem muito a ver com o que a gente estava falando sobre a comunicação. Porque é exatamente isso. Por que vem esse medo de falhar? Porque o que ela fica pensando? Os pensamentos dela estão o tempo inteiro nisso. Eu vou errar, eu vou esquecer. E aí é óbvio que isso vai acontecer. É óbvio. Então a gente tem que aprender a olhar para o outro lado, pensar de outra forma. E muitas vezes, né, Lígia, não tenha vergonha, né? Eu costumo falar: não tenha vergonha de ser vulnerável. Se você percebe que você está pensando muito assim, você não consegue sair desses pensamentos, busque ajuda, né? Existem muitas pessoas, muitas terapias, muitos cursos que podem nos ajudar, mas não leve para dentro de si pensamentos que não vai te fazer viver bem. Né? E é tão simples, aquilo que a gente falou, é tão simples, só que não é fácil. Realmente a gente sabe que não é, porque a gente vem com um padrão de pensamento e desconstruir esse padrão de pensamento não é fácil. Só que é um trabalho que a gente primeiro tem que saber, e se comprometer com a gente, que tá tudo bem. E é um treino, né? Eu costumo falar que tudo na vida é um treino, né? Até aprender a dirigir não é fácil no começo, depois fica meio automático. Então, se você se permitir tentar uma coisa que você nunca fez, né? E começar a treinar dia a dia, se perceber, começar a treinar dia a dia, depois vai ser um pouco mais automático. Verdade, isso mesmo. Né? Isso mesmo.
Muito legal, Lígia. Nossa, fiquei assim, me inspirei com a sua conversa. Se você puder deixar, né, um ensinamento aqui hoje para todo mundo que está nos escutando, o que você falaria? Primeiro, acredite em você. Acho que é algo. Acredite em você, sorria e pense assim, ó, todos os recursos estão dentro da gente. A gente saber, claro que a gente tem que saber como lidar com eles. E tá tudo dentro da gente. E tá tudo bem errar, tá tudo bem passar por situações desafiadoras, todo mundo passa, mas depende da forma que você encara ela, você vai passar muito melhor por essa situação. Que lindo! Linda história. Realmente uma Obrigada, mulher que inspira. Que bom, obrigada. Gratidão, muito obrigada, Lígia. Obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite, né? Por ter disponibilizado aí uns minutos do seu dia para passar essa mensagem de cura e de esperança para as pessoas. Nossa, uma alegria e gratidão também pelo convite. Muito bom mesmo. Obrigada. E quem quer te seguir nas redes sociais, Lígia, como você está? Lígia_Galvani no Instagram e no YouTube é Lígia Galvani. Que legal, eu vou deixar aqui escrito o seu endereço, seguem lá a Lígia. O meu também está como lucianamoreno.br. E não esquece também de seguir aqui o nosso canal, ativar o sininho das notificações, que toda semana, nesse projeto do livro Mulheres que Inspiram, vão ter muitas mulheres contando as suas histórias aqui. Até lá!